Fake news. Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Este podcast ele é feito cientificamente, com bases teóricas e empíricas muito bem testadas pela academia, para salvar o Ocidente, exceto, óbvio, Vila Madalena e adjacências. Hoje nós vamos fazer um apanhado muito, obviamente, como um tema muito amplo, nós vamos fazer um apanhado geral, mas tentando pegar algumas linhas condutoras aqui bem específicas para a gente responder uma grande pergunta que incomoda. Isso que nós estamos chamando hoje de pós-modernidade, né? Acho que, como diz o Milor Fernandes, né? O túmulo de Tutankhamon já foi pós-moderno numa época. Nós vamos querer entender hoje o que é a cultura woke, por que a cultura woke ela desfigurou o que era o pensamento de esquerda clássico, e se a cultura woke ainda traz alguns resquícios do pensamento marxista. Antes de mais nada, como nós não vivemos de mais-valia, porque nós não somos o capitalista explorador industrial, dono dos meios de produção, nós vamos sempre, obviamente, começar te lembrando para nos fazer um Pix. Nós dependemos do seu Pix porque nós não conseguimos explorar o proletariado aqui, o Ian e o Daniel, o suficiente para a gente conseguir ter dinheiro o suficiente. Na verdade, eu preciso pagá-los. Eles é que me exploram no final das contas. Então, hoje nós vamos pedir aqui, como sempre, né, o Pix ali na chave Pix flaviomorgan@sensoincomum.org. Tudo isso vai manter o nosso trabalho aqui em dia, né? Chave Pix flaviomorgan@sensoincomum.org. Tem o QR Code aqui na tela para você só apontar para o celular e falar assim: olha, hoje eu preciso, sei lá, mais valiar um pouquinho e dar um dinheirinho aqui para o Flávio para ele se manter cafeinado e conseguir ter tempo suficiente para ler esse monte de tralha que a gente precisa ler aqui para fazer este podcast, né? Não se esqueça também, ó, curta, não importa se você esteja vendo ao vivo, se você esteja vendo depois, ó, curta, comente, compartilha. Por que a gente pede tanto isso aqui? Entenda uma coisa, o algoritmo do YouTube, ele vai dando indicações, né, aquelas recomendações ali do ladinho. Isso também vale pro Apple Podcast, Spotify, qualquer um deles. Ele vai dando recomendações conforme as pessoas interajam com os vídeos. Ou seja, se você vira esse vídeo agora, do começo até o final, mesmo que você faça uma pausa, mas se você não fechar a aba, se você vira do começo até o final, ficar mais tempo, isso é o que eles chamam de retenção, esse vídeo vai ser indicado para mais pessoas. O YouTube vai entender assim, isso aqui não é um vídeo qualquer que um cara lá começou a falar e de repente todo mundo abandonou o barco. Não, esse é um vídeo interessante, então vamos mandar para mais pessoas. Olha, tem mais gente curtindo. Isso significa que mais gente precisa dar uma olhada nesse vídeo. Olha, tem comentários frequentes, estão comentando o tempo inteiro. Então vamos fazer mais um pouquinho, né? Mandar para ainda mais pessoas. E se você compartilha, assim, coloca esse vídeo, o linkzinho ali nas redes sociais, né? Tira um print, coloca nas suas redes sociais, deixa o link, aí é a glória. Aí é a glória pra gente, entendeu? Porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo, ele precisa mesmo, ele tá sendo divulgado pelas próprias pessoas. Não existe departamento de marketing capaz de fazer algo suficiente como isso que você faz, que é simplesmente curtir, comentar e compartilhar. Vamos lá, sem mais delongas, tentar analisar aqui muito brevemente o que é, se a cultura woke ainda traz algum traço de marxismo. Alguns analistas, principalmente nos Estados Unidos, óbvio, o berço da cultura woke hoje, estão colocando essa questão, eu vou dizer assim, não está fechada, né? Alguns estão dizendo que ela é uma derivação do marxismo, outros estão dizendo que na verdade já é uma coisa completamente diferente. A esquerda mudou de fato muito. E eu vou tentar lembrar do que a gente falou nos nossos últimos episódios. A gente falou bastante coisa que talvez seja útil para nós entendermos, né? Em primeiro lugar, eu sempre cito uma frase do Kenneth Ledin, né, um dos meus grandes gurus políticos e intelectuais da vida. Ele falou assim, olha, por que todo mundo vira marxista? Por que intelectuais viram marxistas? Eu ainda vou fazer um episódio só sobre isso, mas eu vou pegar uma outra questão naquele episódio. Nesse episódio aqui, eu quero só dizer a partir desse princípio, né? Ele falou assim, olha, você vira marxista porque o marxismo como filosofia
ele é algo muito simples. Ele é uma filosofia bastante simplificada. Você pega alguns eventos extremamente complexos e passa por um filtro muito simplificado. Então ele fala assim, se você passar os conceitos básicos do marxismo para alguém, em 2 minutos você transforma alguém em marxista, né? Olha, existem grupos. As pessoas, elas, logo depois do seu momento tribal ali, elas começam a se organizar em grupos. Esses grupos, eles têm uma desigualdade de forças, né? O grupo, sei lá, dos patrões, o grupo da classe trabalhadora não tem os mesmos meios, então eles se divergem por questão de terem meios para suas ações. Estes grupos, portanto, eles começam a ter uma relação de exploração uns para com os outros. Então, aquela filosofia liberal que gerou a Revolução Francesa, que gerou o liberalismo do século, principalmente do século XVIII, né, quando ele está consolidado, ainda mais fortemente a partir da Revolução Industrial, que eram conceitos como direitos humanos, vontades individuais, né, o que a gente chama hoje de liberdades individuais. Os americanos amam esse termo, né? Eu lembro de, por exemplo, quando a gente tentou importar estes termos nas eleições de 2018, ficou uma confusão danada. Aqui no Brasil virou uma moda, né? De você falar assim, eu sou liberal na economia, conservador nos costumes, né? Virou uma modinha ali naquela época eleitoral para você dizer o que você defendia, porque os conceitos liberais, essa crença marxista, eles não eram suficientes para você conseguir explicar essas relações de desigualdade de forças. Então, Adam Smith, liberalismo ali, que os americanos chamam de liberalismo clássico, né? Ou seja, o liberalismo puramente econômico, ele não era suficiente, então você precisava de novas categorias em curso. E aí ele vai lá e coloca esse conceito de luta de classes, ou seja, a história como um todo, ela deve ser analisada puramente do ponto de vista materialista, e materialista no sentido também mais tacanho do termo, ou seja, puramente o controle da matéria. Quanto mais controle você tem sobre a matéria, você é dono dos meios de produção, mais você tem poder político, econômico, social, de influência, assim por diante. Ora, então, assim, é muito fácil para um jovem, ainda mais quando tem um professor marxista galeroso, chegar lá com seus 15 aninhos, né, nas aulas de geografia e história. Eu falo sempre de 15 aninhos porque foi quando eu comecei a ter, né? Eu sei que hoje em dia, já segunda década começando a terceira década do século XXI, as pessoas devem estar aprendendo marxismo, sei lá, no berçário, talvez, né? Eu acho que enquanto que o bebezinho tá dentro da barriga lá, já tem lá, tipo, olha, exploração, uma luta de classes, não sei mais o quê, tudo dentro da barriga da mãe. Mas na minha época, Priscas eras era assim, né? Quando você tinha lá os seus 14, 15 anos, você começava a ouvir esse monte de conceitos que eles parecem gigantescos, né? Fala assim, nossa, finalmente entendi algo que ninguém na humanidade tinha, né? E você não percebe que você tá... Na minha época eu tava entrando no século XXI e que, na verdade, todo mundo já tinha pensado isso aí. Minha avó já tinha ouvido, minha bisavó já tinha ouvido, sabe? Todo mundo já tinha ouvido, testado, tinha tudo isso aí, mas o jovem, ele acha que ele tá ouvindo aquilo ali pela primeira vez e que ele tem um arcabouço intelectual, um cabedal ali de conceitos que nunca ninguém tinha tido antes dele, tá? Então, o que acontece? Quando você tem em mãos uma filosofia bastante reducionista, que ela pareça explicar todo o complexo da realidade, você acaba se encantando por aquilo ali. Sem contar, um livro como o Capital, né? O livro sobre o Capital, ele na verdade ele é um livro muito longo, complexo, etc., mas que ele está passando uma teoria bastante simplificada. Ele é basicamente um desenvolvimento em detalhes, né? O que é uma mercadoria? Como é que é uma mercadoria? Como é que é o fio lá da fábrica da Revolução Industrial? Como é que você se aliena em relação ao processo inteiro daquilo ali? Como é que é? Tipo, ele tá lá descrevendo até a embalagem de plástico que vai colocar lá o novelo da linha, entendeu? É um livro em minudências, mas que ele tá passando, na verdade, uma filosofia bem simplificada. Boa parte do que o Marx pensou de fato como filósofo, se é que ele merece este termo, né? E eu acho que não, mas ele mudou de fato a filosofia ocidental e oriental, vai passar por isso aí, né? E o Marx deixou boa parte da sua filosofia, na verdade, em vários outros campos. Às vezes muito do que ele pensa filosoficamente está mais em artigos, às vezes artigos de jornal, né? Mais curtos que ele escrevia. Enfim,
Tudo isso aí, na verdade, ele estava lá querendo mostrar uma espécie de desenvolvimento do liberalismo, ou seja, o liberalismo ele não era suficiente como uma capacidade de explicar de fato as relações entre as pessoas, e você precisava de um novo modelo. Isso significa que, para o Marx, o liberalismo é um desenvolvimento, é uma coisa melhor do que já tinha acontecido no passado. Porque lembremos, o Marx ele pega um conceito do Hegel, né, da história dialética, ou seja, até a parte material da história. Ela funciona por dialética, né, síntese, tese, antítese e depois uma síntese, e depois aquela síntese vira uma nova tese e assim vai se desenvolvendo. Então ele fala assim, ó, o liberalismo é muito melhor que o feudalismo. O feudalismo também é um desenvolvimento das relações de poder ali que existiam no começo na época da queda do Império Romano, ou seja, uma nova forma de organização da sociedade, mas aí também entra em crise, entra em crise, entra em crise. Então a ideia dele é, o capitalismo vai entrar em crise e vai dar lugar ao socialismo, porque as pessoas vão tomar a consciência de classe. Então, este conceito para o Marx de consciência de classe, eu sempre tratei como primordial na sua filosofia. Acho que os melhores comentadores do Marx, à esquerda e à direita, marxistas e antimarxistas, sempre notaram este ponto, né? A consciência de classe, ou seja, a tomada de consciência pela classe trabalhadora, deixar de ser uma alienada do próprio processo no qual ela seria a principal, o protagonista, é o fundamental para você entender o marxismo. Ou seja, aqui a gente começa também a ter algum vislumbre curioso, né? Porque que, por exemplo, pessoas que não fazem parte da classe trabalhadora se encantam mais com o marxismo do que os membros da classe trabalhadora. Porque isso aqui vai funcionar como um parênteses, mas vai ser interessante pra gente falar, né? Por que que um intelectual, né, um burocrata, um cara que vai lá estudar crítica literária, que vai estudar sociologia, sabe, nunca pisou num chão de fábrica, ele se encanta tanto com o marxismo? Ora, temos aqui um dado curioso nessa relação entre pessoas. Porque você tomar essa consciência de classe exige pessoas, vamos dizer, iluminadas, né? Exigem pessoas que estejam superiores ao pensamento comum que as pessoas tenham, né? Dentro do que o Marx chama de infraestrutura e superestrutura. Ou seja, alguém que pensou acima da sua própria família, acima da sua própria religião, acima da sua própria condição social, acima das suas relações históricas particulares, pessoais, ele fala assim: olha, na verdade, o que nós precisamos é dar consciência de classe para a classe trabalhadora. Neste sentido, a gente consegue entender muito bem uma pessoa, por exemplo, como Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, que é um ricaço, filho, acho que ele é filho de um cirurgião, salvo engano, um dos cirurgiões mais caros de São Paulo, né? Acho que ele desenvolveu, inclusive, uma técnica cirúrgica ali que você só conseguia passar em São Paulo pelo consultório dele. Então, assim, alguém que nasceu em berço de ouro, diz que tomou uma tomada de consciência de classe ali, né? Devia, sei lá, na sua adolescência, ou no máximo quando estava pensando em entrar na faculdade, se encantou com essa ideia, né? Precisamos dar consciência de classe para os pobres e vai morar na periferia, né? Hoje, na declaração de renda dele, de quando ele tentou ser. Quando ele foi candidato a presidente, era tipo, eu tenho só um Celtinha, pra mim é tudo que eu tenho, o resto eu vivo de favor lá, assim por diante, né? Por que o Boulos faz isso? É assim por uma coisa romântica mesmo de fato, né? Os bons ideais de uma pessoa que tá lá preocupada com os pobres? Ou também tem este detalhe curioso de que se a classe trabalhadora não está fazendo a revolução, é porque ela tá precisando de alguém, sabe? Uma oligarquia que, sabe, as pessoas da elite da elite da elite, ou seja, uma nova classe, no qual o Marx nunca admite que ele quer fazer parte, mas uma classe superior à classe trabalhadora que tá o tempo todo lá falando assim, olha, faça isso, faça aquilo outro. Então, assim, por que jornalista é tão de esquerda? Porque o jornalismo, hoje, é o grande meio de tomada de consciência das pessoas. As pessoas, elas abdicaram da religião, abdicaram das relações familiares, abdicaram de pensamentos que elas possam ter devido à sua cultura, devido à sua história, devido ao qualquer outro tipo de relação, né? Relações nacionais, relações de ter vindo de um meio específico, ter tido uma história particular. Meu pai, ele veio lá, sei lá,
da Itália, era da classe não sei mais o quê, aí ela casou com uma mulher mais rica, etc. Não, você abdica de tudo isso aí e fala assim, olha, na verdade nós precisamos ter relação entre três tipos de classe, né? Classe trabalhadora, a classe intelectual barra burocrática, né? Isso que a gente vai chamar hoje mais ou menos de classe média, é a classe rica. Então eu quero fazer parte de uma classe específica que ela tem um meio, não um meio de produção, mas um meio de comunicação para estar o tempo todo falando assim, ó, eu sou líder de uma turba enfurecida e revolucionária a partir do jornalismo, a partir do meu trabalhinho aqui na Rede Globo, a partir do meu trabalho num grande meio de comunicação, para fazer com que muitas pessoas me ouçam e eu seja uma pessoa poderosa. Assim, se eu acredito de fato, né, nessa, vamos dizer, teoria, nessa crença de que intelectuais viram marxistas por conta do seu amor aos pobres, sendo que nenhum deles quer ser pobre de fato, né, eles querem ser guias, líderes dos pobres. Não. Tanto que o próprio Guilherme Boulos, que aí ele veste a camisa mesmo, ele fala assim, vou morar na periferia, olha só, tô aqui, sabe, no Campo Limpo, tô aqui vendo os pobres, vivendo como os pobres, etc, etc. Ele nunca vai lá e fala assim, olha, eu tô aqui vivendo como os pobres, eu quero que um pobre vire candidato a prefeito de São Paulo. Não vejo. Eu vejo ele próprio, né, falando, não, mas peraí, agora na hora de ser candidato a prefeito, eu é que falo limpinho, eu que fiz faculdade, eu é que tenho um discurso, sabe, todo adequado aos meios de comunicação de massa, assim por diante. Então, assim, de novo, né, essas relações entre forças de grupos sociais, eu vejo raríssimos marxistas comentando da formação de uma outra classe aqui, bem específica, que é o líder desses movimentos. Então, sei lá, Maduro, né, que era condutor de trem, o Ceausescu, que era sapateiro. Eles não querem continuar sendo condutores de trem, não querem continuar sendo sapateiros, eles querem ser líderes de massa. Lula, a mesma coisa, ele não quer continuar sendo torneiro mecânico, ele quer ser um líder das massas. Isso é uma classe completamente diferente da própria massa que ele está colocando ali em questão. Bom, o que tem aqui de bastante também curioso para nós entendermos? Nessas relações de classes, o Marx ele usa um termo que é exploração. Então, assim, boa parte do que você vai entender como marxismo é uma descrição pormenorizada do Marx para descrever como funciona essa exploração, onde você vai chegar na teoria da mais-valia ali dele, né? Ou seja, você produz, né? Você tá lá no chão de fábrica, você tá lá produzindo, sei lá, o exemplo que ele dá, né? Do tear, né? Aquelas máquinas que substituíram o tear mais original, né? Aquela máquina que vai falar assim, não, agora a Revolução Francesa ela vai produzir muitas roupas porque ela produz ali em massa. Então você opera a máquina. Você deixa de ser um fiador para virar um operário. Você está operando aquela máquina. Aquela máquina ela vai produzir uma mercadoria, um produto final. Este produto, ele não é seu. Você que produziu, mas ele não é seu. Ele é do dono do meio de produção, ou seja, do dono da fábrica. Este dono da fábrica ele vai vender este produto, enriquecer pra caramba e ele vai te dar só um tiquinho desse dinheiro. Então, no final das contas, todo o resto do que ele conseguiu de dinheiro é o que você chama de mais-valia. Sendo que ele ficou lá no escritório dele, fumando charuto, com uma cartola, com um monóculo, com um fraque, né? Porque é assim que o jovem universitário idiota estúpido ele consegue enxergar como que é o capitalismo, ou seja, ele vê uma charge, ele acha que aquilo ali é de fato a realidade. Essa então é a teoria do Marx, ou seja, existe uma exploração. Tudo que você vai tentar entender, por exemplo, no Capital é uma descrição dessa exploração. Existem, por exemplo, professores de sociologia, de, sei lá, estudos marxistas em filosofia, assim por diante, que eles passam boa parte do. Boa parte não, né? Eles passam muito rapidamente. Eu tive isso em psicologia, pra você ter uma ideia. Quando você estuda, né, a teoria sócio-histórica, né, Vygotsky, aquela turma lá, tinha aulas de cálculo de mais-valia. Quanto que foi da mais-valia, não sei mais o que. Eu lembro de, às vezes, ter alunos que começavam a falar assim, meu, isso aqui que você tá falando não faz o menor sentido. Isso aqui é meu e não é da forma como você tá dizendo assim, não. Mas eles fazem todo esse arcabouço, né, pra falar assim, então vamos agora calcular mais-valia, né. O Capital do século XXI, o livro
do Thomas Piketty, né, que saiu um estudo mostrando que a maior parte das pessoas conseguiu ler aquele livro até a página 24, o resto jogaram fora. Eu fui um pouquinho mais pra frente, eu acho que eu li até a página 60, aí eu fiz a mesma coisa e taquei o livro longe, falei assim, puta livro chato do cacete. Mas ele, apesar de não ser um marxista e ter críticas ao Marx, ele tá também lidando com essa mesma questão do capital, ou seja, o dinheiro extra que fica da produção. O dinheiro no qual você consegue aplicar, o dinheiro que você consegue trabalhar sem precisar ter uma relação ali, vamos dizer, imediata com o dinheiro, né? Não é só para sua subsistência. O dinheiro que você deixou lá na bolsa e falou assim: olha, isso aqui, ó, tô tomando um café, tô fazendo minhas coisas, fazendo minhas comprinhas na Shopee e tal, e aquilo ali tá só rendendo. Ele tá lá no banco com juros, assim por diante, sem o menor problema. E isso é o capital. Então ele tá lidando também com o mesmo tipo de questão. Acontece o seguinte, tá? Vamos tentar agora voltar aqui para o nosso amado século XXI, que marca o fim da decadência, o fim da civilização ocidental, a marca da decadência espiritual absoluta, o colapso completo das relações interpessoais, que nenhuma delas está mais fazendo sentido, e todo mundo gritando democracia, democracia, tá tudo resolvido porque eu aprendi a falar democracia com a Globo News. O que você tem de tão diferente a partir do que aconteceu com o marxismo, com a esquerda como um todo, mas principalmente essa esquerda marxista, que gerou o século XXI? A gente já conhece, né? Gramsci, Revolução Sexual, a Escola de Frankfurt, assim por diante, mas eu quero hoje chegar principalmente no ponto do maoísmo. O maoísmo, ele também é uma das releituras de Marx. O que a gente precisa ter de arcabouço teórico primordial aqui pra gente? O marxismo ele foi tão revisto com o passar dos tempos, que ele virou uma colcha de retalhos, né? O scrapbook, né? Como era na época do Facebook. Ele virou um scrapbook tão informe, tão pouco harmônico, que ele fica irreconhecível. Foi um processo muito parecido com o que aconteceu com a psicanálise do Freud. Freud, assim, quando você vai ver o que o Freud pensa de verdade, né? A questão lá do... Ele até usa uma expressão em hebraico, que é a mesma que eu usei no primeiro texto de abertura do Senso em Comum, que é o que é um shibboleth. Ou seja, o que é a marca distintiva, né? Um termo que você consegue reconhecer que a pessoa faça parte daquele grupo por conta disso. O que é o shibboleth fundamental da psicanálise? Ele fala assim, é o inconsciente. Daqui a pouco ele próprio, durante a vida dele, né? Ele fala assim, não, agora vai ser, sei lá, a pulsão, né? A relação agora de transferência de psique. Não, agora vai ser não sei mais o que. No final da vida dele, se você for pegar o que o Freud falou no final da vida dele, ele próprio, sozinho, ele já começou a rever toda a teoria dele. Se você for pegar o Freud no final da vida, ele já começa a falar, o complexo de Édipo não funciona da forma como eu tinha dito, assim por diante, mas assim, foram escritos que ele deixou muito brevemente, né, de uma maneira muito esparsa no final da vida dele. O resto dos psicanalistas hoje, né, acho que tem mais de 200 correntes psicanalistas só em atividade só nos Estados Unidos, cada uma discordando uma da outra. E os Estados Unidos não é um país que leva Freud a sério, né? Freud, assim, ele basicamente pega na França, Brasil e Argentina. Então, Freud sozinho já tem esse problema. Agora, que você pega um país como os Estados Unidos, que não leva Freud a sério, tem 200 correntes diferentes, você vê que a psicanálise hoje não tem lá 100% a ver com o que o Freud pensa, né? A própria neta, né, do Freud, que tem um sobrenome Freud, ela não segue o Freud. Então é um processo muito parecido com o que acontece com o Marx, ou seja, a escola de Frankfurt ela inverte alguns conceitos do Freud. O Gramsci ele vai inverter também alguns conceitos e vai falar assim, olha, a luta revolucionária não deve ser dessa forma. O Lenin pega alguns conceitos e fala assim, a sociedade russa ela não funciona da forma como o Marx tinha pensado, então vamos fazer uma coisa diferente na sociedade russa. O Trotsky está discordando também do Lenin. O Mao está discordando... Vira uma salada tão complicada que você tem que usar o Marx hoje de uma maneira que lembra muito que o Olavo falava sobre pensamento metonímico, né? Ou seja, você não pega o conceito dele, você faz uma metonímia, ou seja, trocar parte pelo todo, ou vice-versa, em alguns casos, para você falar, eu sou um pensamento, o meu pensamento é freudiano. Por exemplo, como é que você aplica Freud ao feminismo? O Marx ao feminismo, né? No final das contas, os dois acabam se conjugando justamente nessa área. Ou seja, a relação de força da sociedade. Mas peraí, quando você fala, por exemplo, de homem e mulher,
Geralmente, a maior parte das relações que se chama de feminismo hoje são entre homens e mulheres da mesma classe social. Ou seja, o cara que ele trabalha com a mulher sei lá, numa empresa lá de administração. Eles estão na mesma classe. Como que você vai aplicar Marx aquilo, sendo que eles são da mesma classe? Como é que é a tomada de consciência de classe? Ou seja, você precisa se preocupar muito mais com a sua classe social, consciência de classe, né? Classe Bewusstsein. É muito mais a sua classe social do que qualquer outro tipo de filiação grupal. Como é que funciona isso? Você vê que vira uma coxa de retalho, você começa a trocar. Fala assim, não, mas peraí, vamos agora trocar o conceito. Ao invés de ser classe social, no sentido de cada classe, ela se organiza a partir de alguma coisa material, né? Ou seja, materialismo histórico, a partir de ter domínio sobre determinado meio, e ela está em luta com as outras classes sociais. Não, agora a pessoa da minha mesma classe social, agora vamos rachar aqui no meio e falar assim: ó, agora é homem contra mulher, agora é hétero contra gay, agora é negro contra branco, que é o que gera o grande problema do marxismo num país como o Brasil, né? O marxismo no Brasil, ele vai sempre esbarrar no problema de você tentar pegar conceitos estrangeiros que foram criados em outros países, em outras épocas, e que assim, nada daquilo ali tinha acontecido da mesma forma no Brasil, e tentar aplicar agora a forceps, né? Colocar aqui na porrada algum conceito desse tipo, né? Ah, o branco explora o negro. Você fala assim, tá, mas o negro aqui no Brasil, ele tava lá na escravidão, beleza, só que o italiano loiro de olho azul, com o sobrenome italiano que veio aqui pras fazendas de café, ele veio substituir o negro nas plantações. Então, assim, você consegue explicar, por exemplo, a diferença do que aconteceu como grupos, como um coletivo, né? Como uma identidade coletiva, né, do que aconteceu com os italianos em São Paulo, do que aconteceu com os negros em São Paulo, em termos puramente classistas, isso começa a não fazer tanto sentido. Entendeu? E não tem marxistas capazes de lidar com esse tipo de problema, né? Eles vão sempre fugir do assunto e sempre voltar a algum outro tipo de identidade. Bom, eu fiz um episódio só sobre identidades coletivas. O que é a política de identidades? Eu quero fazer não é um desenvolvimento, eu quero colocar um adendo, um adicional aqui. Eu até pensei em concluir aquele episódio com isso aí, mas eu lembro que a gente tava estourando o horário da gravação, por isso que eu não terminei com esse adendo. É o seguinte, eu acho que é um ponto aqui bastante interessante para nós entendermos esse desenvolvimento. Hoje em dia, o marxismo, a esquerda, ela está lidando justamente com identidades coletivas. A identidade da mulher, isso aí que eu acabei de falar, né? A identidade sexual, a identidade do, sei lá. Você trocou a identidade, você trocou a ideia de classes no sentido material, do materialismo histórico, para alguma outra forma de identidade. É o imigrante nos Estados Unidos e na Europa, sei lá, cada uma dessas identidades que elas são sempre tratadas agora como o explorado, tá? Só que aí um asterisco e nota de rodapé depois no explorado que logo logo eu vou comentar. Mas essas identidades, elas são um substituto, um desenvolvimento das identidades tribais, tá? Ou seja, se antes tinha a primeira organização sua social, foi a tribo, uma tribo contra a outra, depois elas começam a fazer uma espécie de diplomacia ali para se protegerem, vão crescendo, até chegarem a desenvolvimentos maiores que a gente tem. Logo depois da tribo para o Marx, e acho que para a maior parte das pessoas, né, a maior parte dos antropólogos, vem as classes sociais. É que o Marx ele tem um conceito muito próprio de classes sociais, que não bate com a dos outros antropólogos. Mas logo depois você vai ter novos desenvolvimentos. Tem um problema psicológico aqui, que é onde que Freud vai entrar. O problema psicológico é o seguinte: a sua identidade tribal, psicologicamente falando, ela começa no começo da sua adolescência. Ela tá se desenvolvendo. Começa não, ela se desenvolve. Ela começa a ter rituais marcados no começo da sua adolescência. Você pode perguntar para qualquer psicólogo. Em psicologia você chamaria isso de identidade tribal, né? Mas é um desses modelos de identidade coletiva. Lembra quando a gente falou sobre o melhor livro do século XX, né? Que eu comentei sobre a abolição do homem? Até citei a frase de abertura do livro, que é um poema citando, por sua vez, né, a frase de Herodes, né, que ele estava indo atrás de todas as crianças quando ele descobre que o Salvador nasceu. E ele percebe que a coisa que mais iria, de fato, ser um problema, né, uma ameaça ao seu poder,
era um bebezinho. É sobre isso que nós estamos falando. Ou seja, no comecinho ali, quando você está passando da fase de criança para pré-adolescência, é quando você começa a formar esse tipo de identidade tribal. Ela deixa de ser uma identidade puramente familiar, também cultural, nacional, linguística, assim por diante. Você começa a formar uma identidade tribal. Esse tipo de identidade tribal fica muito marcado, por exemplo, com gosto musical. É o exemplo que eu sempre dou. Quando você fala em gosto musical, a pessoa tem bom gosto musical, sim ou não, você pode reparar, o que você considera bom gosto musical eram as músicas que você ouvia nessa época. Exatamente nessa época. Se você ouviu uma música na sua infância, outra música que você foi conhecer com 40 anos, mas na verdade é só as músicas da sua fase de pré-adolescência que você marcou e falou assim: isso aqui é o que eu gosto, sabe? Na minha época, por exemplo, eu não tinha grandes disputas políticas. As grandes disputas eram musicais, né? A turma dos pagodeiros pra lá, a turma dos metaleiros pra lá, a turma da música pop pro outro canto. Isso é uma identidade tribal, uma identidade de grupo, identidade coletiva, tá? Então, o que a gente tem aqui de muito profundo no sentido psicológico e que vai afetar bastante essas releituras marxistas que vão gerar esse tipo de cultura woke? A identidade tribal, pode reparar, pela sua idade, você não mandou nela, você não determinou nada nela, você pegou tudo dela pronto. Afinal, você era muito jovem. Você não tem uma identidade tribal muito forte na sua fase adulta, na qual você tem muitas escolhas. Ou seja, eu prefiro isso aqui, eu tive agora aquela coisa bem de liberais, sabe? Assim, tipo, mas as minhas escolhas, a minha vontade determinada, etc., minha escolha livre. Não teve nada disso. A sua identidade tribal, ela é marcada neste momento por elementos completamente exteriores a você. E ela vai ser muito mais forte do que algumas coisas que você vai ter na sua fase adulta. Quem teve mau gosto na pré-adolescência e na adolescência, mau gosto musical, fica com mau gosto pra sempre, né? Todo mundo tem um guilty pleasure de prazer musical mais ou menos dessa época. Então o que a gente vai começar a perceber aqui, tá? Que é bastante interessante aqui pra gente. É o seguinte. Essas novas classes que estão sendo formadas, isso aí a gente já sabia muito bem, né? Ela trocou a classe, a luta de classes, né, entre operários e os industriais exploradores agora por homem e mulher. Então pronto, tá aqui o novo marxismo. Tem alguns problemas aqui. A classe, como ela é entendida, no Ip Thompson, que foi talvez o maior marxista da Grã-Bretanha, a partir dos anos 50, aquele que vai fundar, vamos dizer, de certa forma, as bases do Partido Trabalhista moderno, como nós conhecemos hoje, ele falava assim, classe social, ela é muito mais um conceito psicológico do que um conceito concreto. Afinal, ele próprio, né? Intelectual, nunca não sabe operar um torneiro mecânico, não sabe fazer nada, mas é um marxista, ou seja, tá falando em nome da classe trabalhadora. Em tese, pelo menos é isso que é a crença, né? Uma superstição constante dessa turma. Mas os aspectos psicológicos envolvidos, né? Então eu sou aqui sempre do lado oprimido. Isso aí marca uma distinção agora um pouco mais... Não é que ela é sutil, ela é mais ampla. Que é o seguinte, a classe trabalhadora, quando você fala em exploração, por mais que assim, calcular mais-valia seja praticamente uma impossibilidade no final das contas, todo mundo vai falar assim, mas isso aqui não bate, isso aqui não foi mais-valia de verdade, aqui você não teve exploração de verdade. Ela ainda assim é algo que tenta ser razoavelmente objetivo, tenta ser um dado da realidade, tenta ter alguma ciência, alguma espécie de contorno preciso ali por trás. Já agora, quando você troca isso aí por novos sistemas, novos grupos sociais com desigualdade de poder entre si, você começa a trocar as palavras. Então você usa, por exemplo, um termo, por exemplo, como privilégio. Ou seja, o branco é privilegiado, o homem é privilegiado, o heterossexual é privilegiado, o homem cis é privilegiado. Como se define privilégio? Você entende que agora nós temos uma situação que ela, além de ser o grupo não ser precisamente delimitado, você jogou praticamente tudo isso para psicologia.
Ou seja, eu me sinto desprivilegiado. Eu lembro quando tinha o perfil da Zambininha no Twitter, né? Que ela era genial, né? A Zambininha tirando sal, que ela começava a brincar muito com esse tipo de noção, né? Fala assim, um homem matou uma mulher. Tá, mas o homem era pobre, a mulher era rica. Ah, mas o homem era branco, a mulher era negra. Ah, mas não sei o quê. E ela ficava lá, tipo, será que eu fico feliz? Será que eu fico triste? Não sei mais o quê. Aí a última dela era, tipo, mas a arma do crime foi Zarabatana. Opa, então agora eu já sei quem que eu tenho que defender. É exatamente isso, ou seja, a categoria de privilégio, ela não é uma categoria precisa. E ela é uma categoria de um grupo sendo formado psicologicamente, fazendo sempre uma menção a algo do passado e não algo do presente. Isso aqui também é o segundo ponto fundamental, né? Além de não ser preciso, tá fazendo menção a algo do passado. Você nasceu privilegiado. Você tem um pecado original marxista por si. Ou seja, você lá atrás, quando você não tinha domínio nenhum sobre a realidade, ora, você era branco, ou então você era heterossexual, ou então você não sei mais o que. Como que você vai fazer agora a política do ressentimento conhecida do marxismo com uma categoria imprecisa agora, com uma categoria de privilégio, com uma categoria que ela tá constantemente te dizendo, olha, você no passado fez isso. Olha, mas eu sou da periferia, sou lascado, tô desempregado, tô. Você é alguém privilegiado. Não importa. Você teve mais oportunidades. Ué, mas isso aqui não se desenvolveu na realidade. Ou seja, isso tá falando de algo latente. Não de algo presente. Não tá falando de algo no subjuntivo, não no indicativo. Como assim? Eu sou privilegiado sendo que eu sou um branco ferrado da periferia. Ah, mas você é homem. Você tem privilégios em relação às mulheres. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender para entender a cultura woke é essa relação nova entre conceitos e delimitações mais imprecisas. Só que a gente vai ter agora algumas diferenças que são muito marcantes, né? Isso aí foi chamado, por exemplo, de marxismo adaptado, né? Pelo Ryan Chapman, ou então de marxismo racial pelo James Lindsay. Ou seja, tem muita gente que já tá analisando isso aí, mas não é de hoje, tá? São coisas bastante antigas. Então, assim, o que você ficou foi basicamente com a categoria do ressentimento e a categoria assim, de luta de uma classe, né? Sempre de alguma forma oprimindo a outra. Só que agora você reparou, a opressão ela não precisa ser mais física. Ela não precisa ser mais objetivamente observada. Ah, eu trabalho para um cara poderoso, rico, e ele que fica com a grana. Não, eu não preciso trabalhar. Eu olho para um cara lá e falo assim, olha, esse cara aqui, ele já tá me oprimindo. De alguma forma bem esquisita, né? Então o que acontece? O George Lukács, que é um dos grandes teóricos do marxismo, eu acho ele bastante curioso, porque o Lukács ele, para quem não conhece, né, ele foi de certa forma, com algumas aspas aqui, o fundador da Escola de Frankfurt. Apesar de ser húngaro, todos os primeiros membros da Escola de Frankfurt foram beber na fonte do Georgi Lukács. Que ele escreve de um jeito parecido com George Lucas, né? Georgi, né? Georgi, tudo com Y, e Lucas, só que é com K-A-C-S no final, né? Lukács, que se pronuncia, né? Em húngaro. Ele, no seu livro História e Consciência de Classe, ou seja, o livro que tá lá falando justamente, acho que foi o principal proponente, é um livro de 23, tá? Ou seja, já tem mais de um século, isso aí. Ele fala uma coisa bastante curiosa aqui pra gente. Ora, se a consciência de classe ela significa uma visão privilegiada sobre a sociedade que os liberais não conseguiram ter no passado, ou seja, eu como membro da classe trabalhadora, ou tendo consciência de classe da classe trabalhadora, eu consigo observar relações e disparidades de relações de poder entre grupos específicos, tá? Isso significa que existe uma epistemologia, vou usar essa linguagem horrorosa aqui deles, né? Uma epistemologia fundante. Existe uma epistemologia fundante, assim, uma pedra fundante
da classe trabalhadora. Isso ele vai desenvolver para crítica literária. Aliás, ele é muito utilizado na crítica literária. Eu acho curioso porque, assim, pelo menos no espectro da crítica literária, eu acho que ele foi um dos piores marxistas. Ele é muito forte em outras áreas, mas ele é muito focado nessa história de partido precisa ter o meio, tudo se concentrar ali no partido. Mas, assim, ele é muito usado na crítica literária. É dificílimo você conseguir fazer um curso de letras, por exemplo, sem cruzar com ele, né? Mas ele tá falando que cada membro dessa classe trabalhadora consegue ter o que ele vai chamar de sua verdade. Ou seja, ele tem a sua própria verdade por fazer parte, por ter essa consciência que ele diz ser privilegiada por você fazer parte de um grupo explorado. Isso aqui vai dar um rebuliço danado. Então, assim, é um dos primeiros livros, né? Não o primeiro livro, mas um dos primeiros livros que vai jogar o marxismo para uma outra seara. Ou seja, essa seara que eu tô chamando aqui de psicológica, né? Eles não usam muito este termo, mas é uma seara que vai começar a misturar Marx com Freud, é uma seara que vai começar a dar um subjetivismo muito grande para as coisas. Ou seja, mas eu sou rico, eu sou filho de um cirurgião, eu sou poderoso, eu tenho todos os holofotes que eu quero, eu tenho todos os meios de nascença. Eu tenho meios econômicos, tenho contatos políticos, eu tenho meios de comunicação. Se eu for o pior aluno da faculdade, mesmo assim eu já tenho um sobrenome lá, que eu saindo da faculdade eu vou ter o emprego que eu quiser, etc. Mas eu tenho a consciência de classe. Eu faço parte do privilégio epistemológico de observar a realidade, a disparidade entre grupos sociais por uma, vamos dizer, né, por uma vantagem, né, uma superioridade como agente histórico. Um Duvivier, um Boulos, qualquer marxista rico, entendeu? O Bernie Sanders, cada um desses caras, eles bebem, assim, eles pegam isso aqui pronto lá do Lukács e falam assim, mas espera aí. Eu sou o cara que se preocupa com os pobres. O Boulos, quando foi debater comigo, a primeira coisa que ele falou assim, você não sabe o que é periferia. Eu falei, filho, eu nasci lá. Que história é essa que eu não sei, meu amigo? Quando você vai lá ver jogo do Corinthians lá no Itaquerão, eu morava depois do Itaquera, entendeu? Eu morei em Itaquera, morei em São Miguel, morei em Itaim Paulista. Oi? Ele vai de Celtinha. Eu ia lá de busão, metrô lotado. Cara, você sabe o que era pegar metrô na Zona Leste, em São Paulo, naquela época? O metrô ia aberto, a porta era aberta. Você ficava segurando assim, meio com risco de cair. Eu, tipo, tinha 5 anos, tava lá. Entendeu? E isso era viver a periferia, que essas pessoas elas vivem de uma maneira mais estética. Agora a gente tá entendendo onde que a gente quer chegar, né? De uma maneira estética. Olha, mas o pobre, sabe aquela. Você vê o pobre meio em pintura, né? O Leandro Narlock fala isso, né? Que esse pessoal trata os pobres mais ou menos como se eles fossem golfinhos. Então, é o pobre assim do quadro, entendeu? Aqueles quadros do Sebastião Salgado, sabe? As fotos do Sebastião Salgado. É o pobre que você tá, sabe, lendo Gente Pobre do Dostoiévski. O pessoal de letras, por exemplo, adora achar que Dostoiévski é de esquerda, né? Até hoje eles estão lá lendo Dostoiévski o dia inteiro, sem perceber que estavam lendo o cara mais conservador da Rússia inteira. O cara que ficou mais famoso de todos, né? O cara mais retrógrado e volte às bases. Eles nunca conseguem perceber isso, porque eles leem o Dostoiévski, o Lukács, inclusive, tem artigo sobre Dostoiévski, mas assim, a dar com pau, né? Privilegiado que consiga ler um pouquinho mais. Privilegiado, né? Conseguia ler um pouquinho mais das línguas eslavas do que o resto dos frankfurtianos. É o mesmo que acontece aqui com o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, mesma coisa. É a mesma coisa, né? Você vai ler e leva. Mas o Nelson Rodrigues só fala de pobre. Então, Nelson Rodrigues, assim, você tem que ler pela consciência de classe ali de cada um desses trabalhadores. Se falou de putaria promíscua, exatamente. Aí você. Plínio e Marcos, tudo bem, né? Nelson Rodrigues fazem a mesma coisa. Sempre. Eu fiz teatro, gente. Sempre vi Nelson Rodrigues e Plínio Marcos assim, ó. Se você fala de Nelson Rodrigues, você fala de Plínio Marcos junto, e Plínio Marcos, você fala de Nelson Rodrigues junto. Não é exatamente uma coisa coerente, entendeu? Você simplesmente olha e fala assim, é pobre fazendo putaria. Pronto. Resolvido.
resolvido toda a situação classista aqui, né? Então isso aqui tem uma coisa muito próxima com que o Mises, né, o Ludwig von Mises, chamou de polilogismo. Ou seja, cada um desses grupos, né, eles são fundamentados de maneiras diferentes. Eles constituem, né, o que eu chamaria de justiça social. Para cada um desses grupos funciona de uma maneira diferente. Quer dizer, cada um desses grupos está falando uma língua diferente, um poliglota praticamente, a partir das bases do seu pensamento, das bases ideológicas, da base do seu agir. Ou seja, a Faria Lima, ela é entendida pela esquerda como algo de direita, porque ela é rica. A Faria Lima, pra direita, é tipo uma bocó que tá lá só querendo ganhar dinheiro, falando assim, mas que propaganda woke que eu tenho que financiar. Opa, coloca o dinheiro ali. Tá? Então, assim, existe uma diferença aqui fundante que vai gerar agora um sentimentalismo. O sentimentalismo no sentido também mais bocó do termo, ou seja, aquele sentimentalismo comercial. Sentimentalismo que você reclama, por exemplo, quando você tá vendo novelinha da Globo, sabe? Mas a novela da Globo, ela não tem um desenvolvimento de sentimentos, sabe? Sutilezas. Aquilo que a gente tava falando de literatura, né? Do Eliot, do Kermode nos últimos episódios, quando estamos falando que a grande literatura clássica, ela consegue lidar com questões sentimentais, tanto em relação à obra, quanto em relação ao autor, quanto em relação à vida, quanto em relação à realidade, que você não tem sem ter contato com aquela literatura. Os poetas, sim, são privilegiados nesse sentido, em terem sutilezas, camadas, profundidades diferentes do resto dos seres humanos. Pode reparar como todo poeta adora se gabar dele próprio em relação ao resto da humanidade, ao mesmo tempo que ele vai lá ficar reclamando: eu não sou reconhecido, eu não tenho dinheiro, blá, 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 blá. As pessoas não leem poesia o suficiente. É uma questão desse reconhecimento social comparativamente ao conhecimento que você tenha de algo profundo, mas que ele não é socialmente buscado, tá? Mas aqui voltando, o sentimentalismo, então, agora, ele cai numa situação bastante curiosa. Eu não vou entrar nos detalhes aqui especificamente da esquerda americana, porque assim, não batem com os conceitos que nós temos aqui no Brasil. Eu vou pular todos esses detalhes. Mas bate muito com aquele neopuritanismo que eu estava falando nos últimos episódios, né? Ou seja, existe hoje, um movimento completamente ocidental, que ele já não tá mais nem na Alemanha, ele foi, assim, passou para os Estados Unidos e lá ficou. Tá em Harvard, tá em Stanford, tá nos grandes canais de pesquisa e de desenvolvimento intelectual dos Estados Unidos, ou seja, de onde tá a grana, de onde estão os meios, de onde tá a potencialidade de falar assim, olha, o que uma pesquisa feita em Harvard, ela vai ter consequências para o mundo inteiro 2 dias depois. Você pode fazer uma pesquisa muito melhor, muito mais profunda, sei lá, na Universidade Federal do Meio Oeste, entendeu? Na Universidade, sei lá, de Mossoró, a pesquisa vai ser muito melhor, mas não tem meio. Não tem meio. Ou seja, você não é privilegiado pela linguagem deles. Isso aí foi lá para os Estados Unidos e isso pegou um pouco o espírito do puritanismo americano. E esse puritanismo, o que ele é baseado? Principalmente na ideia, pureza, né? É o nome, mas assim, a ideia de falar assim, olha, você não pode se contaminar por ideias de fora de si mesmo. Então assim, você precisa se fechar. Você não pode permitir a existência, ainda mais assim, a permanência de algumas coisas que, vamos lá, conspurquem, de certa forma, a sua pureza ideológica, tá? Só que como que esse puritanismo, ele é... Eu tô falando aqui agora, especificamente, desse neopuritanismo, né? Como é que esse neopuritanismo, ele vai conseguir dar conta de, assim, não ser conspurcado? Fala assim, não, mas espera aí, você não pode ter nenhuma ideia minimamente menos esquerdista do que a extremíssima esquerda agora, neste momento. Eles pegam muito disso aí do que aconteceu na Revolução Cultural Chinesa, mas filtrado pela França. Ou seja, poucos ocidentais souberam o que estava acontecendo com a China na época da Revolução Cultural Chinesa. A Revolução Cultural Chinesa, ela estava querendo expurgar
toda a sociedade chinesa de todos os elementos que fossem contra-revolucionários. Então, só que assim, o que ele chama de contra-revolucionário pra gente ainda é extremíssima, extremíssima, extremíssima esquerda. Mas pra eles aquilo ali já não era o suficiente, né? Vão chamar todo mundo de extrema-direita, imperialismo. Ah, tem Darwin. Não, não pode. Darwin é imperialista. Ah, tem Einstein. Não, Einstein é imperialista. Olha, tem agora... Isso aí vai pra ciências exatas, né? Pra quem viu aquela série O Problema dos Três Corpos, ela começa justamente mostrando isso, né? Como é que os professores... A primeira cena dele, né? Os professores de exatas, de física, eram constantemente expurgados lá, falando assim, mas peraí, você citou um ocidental aqui. Isso é imperialismo, não pode. O modelo chinês é completamente diferente. Quando isso aí... quando os franceses maoístas, né? Ou seja, Sartre... de certa forma, o Foucault também, Deleuze, toda essa galera aí, fica sabendo do que está acontecendo na Revolução Cultural Chinesa e pega assim só essa visão romântica, né? Ah, lá, eles estão lá melhorando um pouco, não estão mais permitindo agora esse vírus do imperialismo, não sei mais o quê. Eles veem que eles não têm os meios para fazer aquilo ali na França. A França nem a Revolução teve ainda. Teve a Revolução Francesa, mas assim, não é a mesma coisa. Não é uma revolução mais liberal, nacionalista. Então, o que que eles fazem? Eles vão fazer um novo processo de quem ainda não tomou o Estado para falar assim, olha, agora é um meio estatal que precisa promover isso. É o meio das universidades, é o meio do jornalismo. São outros meios que ainda não tinham sido tomados. É por isso... Assim, é que eu vou falar principalmente para quem é mais velho, tem as cãs caindo para os lados como eu. Quem viveu os anos 80, 90, mesmo o começo dos anos 2000, assim, eu vivi a minha vida inteira com o esquerdista falando: a Rede Globo manda no Brasil. São 6 famílias, as únicas 6 famílias que controlam os principais meios de comunicação do Brasil. Blá, 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 blá. Ou seja, todos esses meios que ainda não tinham sido tomados, você fala deles como se eles fossem agentes do conservadorismo. Eu lembro que tinha um vídeo que, assim, era um vídeo de um professor de cursinho, dele comemorando o 11 de setembro. Viralizou pra todo quanto é lado, né? Professor de cursinho lá fazendo isso. Eram 2 vídeos. Um que ele fica brincando de aviãozinho lá e... era isso, né? E lembra que eu falei, né? Identidade grupal, ela começa na pré-adolescência. Ou seja, ele tá pegando o finalzinho dessa fase de você criar uma identidade tribal. O finalzinho dessa fase de desenvolvimento. Cara que acreditou naquilo ali com 19 anos, com 17 anos, quando ele tava fazendo cursinho, cara, tenta tirar da cabeça dele quando ele tem 35. Você vai ver a dificuldade que você tem, entendeu? Você vai ver a grande dificuldade. Só fazendo um parênteses rápido sobre isso, né? É a relação dos cristãos com os judeus. O judeu, assim, você pode usar o argumento que você quiser, falando assim, ó, o Messias chegou, aqui tá no seu livro, falando, mas Messias tá aqui, Messias tá aqui. Ó, o Messias tá aqui repartindo pão, ó, ele tá multiplicando os pães, ó, o Messias agora tá curando os cegos, agora o Messias tá lá ressuscitando os mortos. O Messias não chegou, porque eu tenho uma identidade grupal específica. Essa é a relação, por exemplo, dos cristãos com os judeus, né? Só fazendo um parêntese rápido aqui, né? O cristão vai falar pro judeu constantemente. Ele fala assim, olha, o Messias tá aqui no seu livro, tá aqui demonstrando, ó, tá aqui no jumento, olha, ele repartiu os pães, ele curou os cegos, ele curou o aleijado, ele ressuscitou os mortos. Mas eu não sou cristão porque a minha identidade coletiva é uma identidade familiar, tribal, religiosa específica que é do judeu. Ou seja, você não... Depois de determinado momento em que você está lidando com essa identidade grupal, tribal, é difícil, é muito difícil você arrancar o cara daquilo ali. Você vê que essa ideia, então, por exemplo, de consciência de classe, hoje, ela é muito mais forte do que na época do Marx. Só que ela não tem a ver com classe. Ela hoje é psicológica. Tenta falar pra uma feminista que o feminismo faz mal pras mulheres. Meu Deus do céu. Ah, não, porque vocês estão caindo em fake news das redes sociais. Ah, não, porque babá. Não dá, é a identidade dela. Como você mexe com a identidade de uma pessoa, tá? Então, assim, todo o discurso que foi feito neste momento, a partir da Revolução Cultural Chinesa, era um discurso filtrado pelo Ocidente, falando assim, olha, o Estado, as instituições, a mídia, não sei mais o que, eles são todos parte da superestrutura ali do Marx, ou seja, nós precisamos criticar essa superestrutura. Só que ao mesmo tempo, essa dialética marxista que é difícil para muitas pessoas entenderem, ao mesmo tempo eles estão se infiltrando no Estado.
Pô, você consegue entrar numa universidade no século XX, no Ocidente, sem cruzar com o marxismo metade do tempo? É dificílimo. Mesmo no começo do século. Pega o que era a Universidade Austríaca. No finalzinho do século, passagem do século XIX para o século XX, tenta ver assim, quais são os grandes economistas austríacos. Ah, sim, tem escola austríaca de economia, não tem a menor dúvida que eles estão lá. Tem o Schumpeter, que não é da escola austríaca, né, mas assim, tá lá conversando com os caras. Tem alguns grandes economistas, mas o resto é tudo marxista, meu amigo, no comecinho do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Você imagina isso na década de 50, sabe? Você acha que a Revolução, o maio de 68 na França lá, ocorreu do dia pra noite? Não, meu filho, são décadas e décadas e décadas. É impossível. Não tem toda a produção acadêmica, ela tá na mão dos marxistas faz um século. Isso não é algo que você vira do dia pra noite. Entendeu? Só que eles, ao mesmo tempo, eles estão dizendo: a academia é toda de direita. A academia é conservadora. A ciência é conservadora. As ciências exatas são conservadoras. A mídia é conservadora. Não sei mais o que é conservadora. Então, assim, essa ideia de como. Bom, enfim. E tudo isso aí ainda vai para os Estados Unidos. Quer dizer, você chega lá nos Estados Unidos, que é o auge, né, do capitalismo, e fala: olha, o negócio é o seguinte, meu amigo. A academia hoje é Harvard, né, Stanford, sei lá, a Ivy League inteira. Tudo isso aí são agentes do imperialismo. Nós estamos aqui no coração do imperialismo. Você vai ver como a Hillary Clinton, por exemplo, ela fala muito isso. Kamala Harris, então, nem se fala, mas é que a Kamala você não consegue entender, né? Você precisa traduzir para inglês pra você conseguir entender o que ela tá falando. Mas a Hillary, que é uma acadêmica, aliás, de uma família de acadêmicos. Tudo bem, né? Todo Obama também é acadêmico, né? Toda essa galera é acadêmica. Mas a Hillary, assim, ela é assim, meio do mainstream acadêmico, né? Nos Estados Unidos, ela tem exatamente esse discurso, ou seja, nós precisamos fazer a esquerda chegar na academia. Eu falo, meu filha, você é fruto disso, seu pai é fruto disso, seu avô é fruto disso. Como você precisa esquerdizar a academia? Não, eles querem chegar num outro nível. E este nível, quando chega nos Estados Unidos, essa questão de você ter novas identidades, e com esse discurso de ressentimento em relação às instituições, ele vira uma espécie assim, de uma versão esquerdista do puritano. Ou seja, a primeira coisa que você precisa fazer é expurgar todos os elementos. Só que esse expurgo dos elementos impuros, né? Imperialismo, liberal, conservador, não sei mais o que, nos Estados Unidos, ele precisa ser a partir da ideia de você falar assim, isso aqui não é mais válido para a academia. O francês, academia francesa lá, tô pensando nos anos 60, comecinho dos anos 70 lá, logo depois de maio de 68, ele quer criticar aquilo ali. Você repara que ainda tem diálogo, ou seja, sei lá, você viu o Foucault no final da vida recomendando que as pessoas lessem O Caminho da Servidão do Hayek. O Foucault, que era um materialista marxista radical, ele termina a vida dele, marxista assim, né, de novo, esses neomarxismos que tem sempre assim, mas eu tô uma crítica aqui ao Marx, etc, mas o fundo é todo marxista. Ele termina a vida dele se convertendo ao islamismo. Ou seja, o inimigo supremo, e era homossexual, né? O inimigo supremo, a religião mais inimiga da homossexualidade possível. Então, assim, existe ainda essa leitura que os franceses fizeram da Revolução Maoísta, é uma leitura sentimental, é uma leitura imprecisa, ou seja, grupos cada vez mais imprecisos, é uma leitura, obviamente, extremamente sexualizada. Ou seja, uma coisa que o Mao Tse-tung nunca se preocupou. Apesar de ele constantemente tentar abolir a família, só que ele pegou alguns modelos de sexualidade que eram comuns à China antes dele. Ou seja, que não eram relações familiares. Quando vai para a França, ainda não tem essa ideia de cancelamento. Ainda não tem essa ideia, sabe, de uma revolução sexual da forma como a gente entende. Só que eles vão colocando elementos a mais. Aí, principalmente, o que a gente vai ter que analisar é que a sociedade francesa, apesar da gente falar em revolução sexual, pensar em queima de sutiã, pensar em movimento feminista, pensar em sex livre e tal,
A gente associa muito isso à França. Não começou ali. Onde que isso aí começou de fato foi justamente num dos países mais complexos, de duração mais curta que nós tivemos, que é a República de Weimar. Ou seja, a Alemanha pós Primeira Guerra, do entre guerras. Entre o final da Primeira Guerra Mundial e você ter a ascensão do nazismo ali em 33. Não é que o nazismo... assim, é difícil até você precisar, né? Quando você vai terminar de chamar aquilo ali de República de Weimar. Se é com o Hitler ascendendo ao poder em 33, ou se você vai demorar um pouquinho mais de tempo até ele consolidar aquele estado totalitário que apaga a República de Weimar e vai falar assim, agora vamos chamar isso aqui de Terceiro Reich. Tem uma discussão ali. Só que a República de Weimar... Eu não vou me estender aqui, porque isso aqui geraria mais uns 3, 4 episódios, ainda mais sobre um tema, né? Tipo, Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, que não sei se vocês já repararam que eu sou um pouco obsessivo, né? Com esse tema. A República de Weimar, ela era o quê? A República do Ressentimento por si. É por isso que é um país que não dura 20 anos, entendeu? Ela foi fundada na ideia de ressentimento. Quer dizer, se você é comunista, você tá bravo porque não tem comunista no governo. Quando teve o governo comunista lá em 18, né, com a Rosa Luxemburgo, não durou um ano. E tu foi na metade da Alemanha também, né? Pouca gente sabe também que a Alemanha ela foi dividida 3 vezes, né? Foi a Reforma Protestante, essa revolução em 18, o governo vai durar até 19, né? De Munique, e depois ela vai ser dividida de novo com a Guerra Fria. Alemanha Oriental e Ocidental. Então, assim, se você é comunista, você tá bravo. Se você é conservador, você perdeu a monarquia. Se você quer ser um desses caras dos novos movimentos meio teosóficos antissemitas, você também tá bravo porque os judeus é que foram os culpados por a gente assinar o Tratado de Versalhes. Era o país do ressentimento. É o país do ressentimento por si. Só que ao mesmo tempo ele é um país, o que ele tem que ninguém tinha naquele momento? Um desenvolvimento industrial. Quando eu falo em desenvolvimento industrial, eu sei que você tá pensando assim, a Alemanha, eu tô pensando, sei lá, indústria automotiva. Não é isso. Ela tinha uma outra coisa. Um desenvolvimento de medicina. A relação de medicina com o nazismo, por exemplo, é uma coisa muito específica. Ela não tem a ver com nada que a União Soviética tenha criado. Nada assim que nenhum comunista tenha feito. E quando você fala em ressentidos de medicina, o que vai... assim, a primeira coisa que você olhando aqui do século XXI, você vai pensar. Talvez você tenha pensado, né? Ou seja, os homossexuais, e tinha um movimento romântico, já romantizando isso, Goethe, tipo, dos grandes escritores, o único país que tem um grande escritor, né, o maior escritor deles, que é homossexual, é a Alemanha, com Goethe. Quer dizer, você tinha já durante todo o romantismo ali, justamente uma romantização de alguns comportamentos sexuais que eles vão gerar o quê, né? Boas histórias, né? Aquele amor proibido, sexualidade proibida, etc. Aquilo ali, o romantismo, ele coloca exatamente para ser o protagonista. Olha que país curioso que a gente está lidando. E tem um movimento a favor dos direitos dos homossexuais crescendo desde o século XIX. Aí você chega agora na República de Weimar, a Alemanha se desenvolveu tanto nesses 50 anos pré-Primeira Guerra Mundial, que eles têm a primeira coisa que não tinha em lugar nenhum do mundo. Falou assim, olha, você é gay? Então o negócio é o seguinte, você quer se sentir uma mulher de verdade? Eu tenho uma cirurgia aqui que ela é excelente pra você. Ela vai resolver todos os seus problemas, porque eu tenho aqui um desenvolvimento técnico tão avançado que eu consigo fazer experimentos com seres humanos que ninguém tinha pensado até então, tá? Tudo isso aí feito, obviamente, né, de uma maneira, vamos dizer, quase clandestina, não perfeitamente clandestina, mas eles começam a lidar com essa ideia de experimentos quase fugindo do juramento de Hipócrates, que todo médico precisa fazer. Tem um filme alemão, acho que ele é de 99, com a minha atriz preferida da Alemanha, que é a Franka Potente, que chama-se Anatomia. É um filme de terror bem horrível mesmo, pra pouca gente conseguir ver. Mas ele fala exatamente sobre isso, ou seja, a academia alemã de medicina, ela tá lidando com experimentos
Já desde antes da época do nazismo. É que ela descobre uma sociedade que tá fazendo aquilo ali na década de 90, mas ela tá fazendo experimentos bem estranhos desde antes do nazismo. Que a gente precisa analisar como um dos pontos mais horrorosos, né, de vários pontos horrorosos do nazismo, é justamente isso. Eles fizeram experimentos humanos que, assim, você não conseguiria conceber isso hoje, né? Tentar trocar o olho, a cor do olho das pessoas pingando tinta, é, sei lá, pegar um órgão de uma pessoa, colocar em outro. Meu, assim, mas órgão assim, eu não tô falando, coração, eu tô falando assim, órgãos externos, sabe? É, assim, coisas assim que são um filme de terror mesmo. Ela fez isso também. Jamin Dada? Quem é esse? Do, do Uganda. Ah, o da Uganda, sim, Ele botou o... a esposa e trocou os braços pelas pernas. Né? Nossa, é uma maravilha fazer uma coisa como essa. Pois é, ó. Então, a Alemanha, ela é pródiga nesse negócio. E no momento em que o pensamento religioso, seja protestante, católico, não importa, ele está sendo atacado por todos os lados. O único partido que tinha de fato, né, o nome religioso no nome, que é o Partido Liberal Católico, ou seja, que não está lá exatamente de acordo com a igreja, né, meio partido da CNBB seria aqui no Brasil. Partido Quente Frio, partido assim que não bate, que são os caras que estão querendo liberalizar a Igreja Católica, ele ainda fica em quarto lugar. Quando o Hitler sobe ao poder. Ele faz coalizão ali com quem estiver aparecendo, tá? Então, o que acontece? Você, de repente, quando você começa a conjugar todos esses elementos marxistas, você vai ter um novo elemento que na primeira metade do século XX foi totalmente clandestino. O que agora os franceses vão fazer? Vão entregar assim, sabe, de mãos beijadas para os americanos para criar a cultura woke. Vai falar, sabe aquilo que nós falamos dos grandes grupos sociais, né, tudo isso aí que a gente está falando no passado, etc, etc. Essas grandes identidades coletivas. Sabe uma coisa que pode ser uma grande aliada nossa? Uma ciência que ela não tenha mais a ver com o Código de Hipócrates. Uma ciência que ela envolva manipulação. E se nós estamos falando principalmente de sexualidade, vamos pegar todos os casos de sexualidades transviadas, né, que era um termo inclusive que eles usavam, depois foram lá revisando e falaram assim, manda tudo isso aí para o setor de biológicas. Fala agora que, por exemplo, homossexualidade você não pode mais chamar que é de doença no DSM. Pedofilia tentaram tirar do DSM. Falar, isso aqui não é mais um desvio, é tipo um outro. Todo o DSM, toda nova edição do código lá das doenças mentais, vai sempre ter lá, falando assim, agora não mais chamamos isso aqui de desvio, agora chamamos de condição, blá 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 blá, sempre usando um novo tipo de palavreado. Principal caso, né? Alguns de vocês já sabem, já escrevi um artigo no Senso em Comum inteiro sobre isso. Foi o caso do John Money, ou seja, o cara tem dinheiro no sobrenome. Ele pegou um caso de alguém que tinha tido um bebê, né? Acho que foi, salvo engano, eram gêmeos até, né? E um dos bebês no parto, ele teve o pênis super cortado, assim, que tipo, os pais falaram: Meu, e aí, o que a gente vai fazer? E aí ele pegou todo esse arcabouço teórico pronto e falou: Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer que seu filho é uma menina. Acho que ele não era gêmeo, não. Acho que ele tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo. Por exemplo, fala que seu filho é uma menina. Transforma isso aqui, costura lá um outro órgão. E você fala que ele é uma menina. E ele passou a vida inteira dando entrevistas, falando que o experimento foi um sucesso, blá 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 blá. Quando descobriram o tal do moleque, já com seus 20 para 30 anos, ele falou assim: Olha, eu sofro de depressão. Eu nunca na minha vida, todo mundo falava que eu era uma menina, menina, menina. Eu, sabe, odeio brincar de boneca, eu saía quebrando tudo, eu nunca entendi isso, não gostava de usar vestido, etc, etc, arrancando as roupas e tal. Enfim, terminou se suicidando. A família inteira teve um rol de suicídios na família dele. E isso foi o primeiro transexual, vamos dizer assim, mais oficialmente catalogado. Isso tudo com tecnologia que estava sendo desenvolvida antes do nazismo lá na Alemanha, tá? Então o que a gente vai ter agora? Essa ideia de você ter novos grupos sociais com um potencial científico, mas científico não no sentido de buscas de entendimento da natureza e da realidade, mas
de técnicas capazes de manipular a realidade, chegou num novo nível, que a gente começa a se afastar bastante do marxismo. Só que ele tem uma coisa em comum, que é falar assim, olha, o marxismo ele sempre falou, né? Nós não vamos entender a realidade, nós vamos transformar a realidade. Quando você transforma a realidade, você começa a criar um novo grupo político, social, etc, etc, com um novo tipo de ressentimento, você vai ver a cultura woke de tudo que eles têm, é Black Lives Matter, sei lá, cada uma das coisas lá que eles estão fazendo, cultura de cancelamento, blá, 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 blá. A base fundamental da cultura woke, o principal movimento dela que diferencia da esquerda antiga, é o transexualismo. Você não vai mais ter questões nacionais, você não vai mais ter questões de classe, você não tem nada. O que importa é trans. Trans, 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 trans. O trans, ele precisa estar nos esportes femininos. O trans, ele precisa ganhar o concurso de beleza estando barbado. O trans, ele precisa de, sei lá, de proteção legal para ninguém nunca dizer assim, olha, na verdade você é um homem. Não, isso aqui é proibido e não passa por lei. Em muitos países você vai fazer isso, né? Na canetada você vai lá e fala assim, olha, agora é proibido, onde já se viu isso. Algoritmo, né, das redes sociais fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, é a base fundamental. Principal teórica para isso foi a nossa conhecida Judith Butler, né? Ela, no seu livro, né, Gender Troubles, né, os problemas de gênero, depois ela fez uma continuação ainda. É um dos livros mais chatos de ler e mais mal escritos da humanidade, assim. Parece aquela página que fica me enchendo o saco lá falando de academia o dia inteiro. Tem o mesmo tipo de linguagem, né? Tipo, usa aspas pra mãe, a mãe, quando vai falar de relações familiares, né? E eu, assim, já vi mais de uma vez críticas que fizeram a ela, mostrando que ela, curiosamente, judia, tá? Judia americana. E eu acho que ela deve ser descendente, pelo menos, deve ter algum alemão ali perdido na família dela, ou pelo menos passou ali por algum país germânico. Ela tem a linguagem exatamente igual dos nazistas na época da República de Weimar. Eles faziam assim do mesmo jeito, né? Falavam assim, esse povo aí, né? Os trabalhadores, era igualzinho, a linguagem dela assim, é idêntica na forma, né? A propaganda nazista. E ela vai lá dizer assim, olha, na verdade não existem gêneros. Existe uma diferença entre gênero e sexo. Isso que a gente tá discutindo hoje o dia inteiro, né? É porque sexo é uma coisa, gênero é outra, blá blá blá. Assim, a base teórica foi inventada por ela. E o que ela fala? Na verdade, toda essa questão de gênero que a gente fala são performances sociais. Então, a mulher usa saia, mas não tem nada a ver com o corpo dela. É uma performance criada socialmente. O homem, ele carrega cimento. Então, mas é uma performance do homem. Como? Então, assim, você simplesmente troca a performance, pronto. Tá resolvido ali o problema. A pergunta que fica agora é o seguinte. Marx, preocupado com uma dialética histórico-materialista, que vai falar assim, olha, existem classes, grupos, né, que vão formar classes sociais em conflito por poder, um com o outro, porque um está oprimindo o outro. O Marx, que ele falava assim, o homossexual, essas pessoas que passam a vida aí, sabe, querendo ser outras pessoas. Isso aí é o lumpenproletariado, ou seja, são pessoas que, assim, quando chegar a revolução, que é uma coisa de trabalhador, de chão de fábrica, isso aí tudo a gente manda... Não sabe pra onde que o Marx manda, né? O Marx, preocupado com as relações de trabalho e relações de capital sobrando ali. Ele concordaria no que com a Judith Butler? Depois, esse Marx, que ele nega boa parte dessa psicologia, né? Tipo, não, mas eu imagino o Marx, por exemplo, olhando lá pra um polonês, né? Que era o tipo de gente que ele mais odiava na vida, era polonês, né? Chega lá, por exemplo, um judeu polonês pra ele e fala assim, olha, eu sou um transexual agora, eu me sinto uma mulher. O que Marx iria achar de tudo isso? O que eu quero dizer é que, na verdade, agora, todo esse novo puritanismo que está querendo criar uma relação puramente sentimental, mas sempre falando assim, ó, eu sou oprimido, eu sou explorado, portanto, eu preciso de poder, ele mantém uma estrutura marxista, só que ele já mudou tanto
esse negócio, tem um desenvolvimento, né? Que é isso que eu tentei fazer um apanhado geral aqui hoje. Com muitos saltos, né? De maneira que dá tempo de fazer no podcast. Mas isso aqui já tá começando a ficar tão longe do marxismo que quando você olha, assim, por exemplo, para um marxista mais, tipo, Nicolás Maduro, sei lá, o Aldo Rebelo no Brasil, que eu acho que logo, logo ele vai estar falando assim, cara, eu sou de... Quer me chamar de extrema-direita, me chame, que eu não tô nem aí, né? Tipo, o cara que tá lá preocupado fala assim, olha, primeira preocupação que você precisa ter, um homem precisa ter, ou seja, essa relação entre homem e grupo social, ele fala, você precisa ter uma nação. Ou seja, você precisa ter um Estado, uma tecnologia de operação, de mediação de relações da sociedade que seja seu, que tenha relações com a sua história. Você acha que o Aldo Rebelo tá preocupado com a Judith Butler? Pergunta pra você fazer. O Rui Costa Pimenta do PCO. Exato, você acha que ele tá preocupado com esse tipo de coisa aí? Ele é a favor de arma porque ele é a favor da revolução armada dos proletariado, do proletariado, né? Mas assim. A cultura woke, ela tem basicamente a ideia de grupos em desarmonia e tem um ressentimento entre esses grupos. Mas assim, o que ela criou foi alguma coisa completamente nova, obviamente com muitas coisas americanas ali, que assim, é dificílimo pra gente entender, porque assim, só pra explicar, né, essas relações entre grupos sociais americanos que a gente não conhece, gastaria mais umas 2 horas aí. Rothbard tinha falado disso lá nos anos 50, por exemplo, né? A relação da esquerda com grupos religiosos, como é que, na verdade, a diferença entre esquerda e direita nos Estados Unidos, ela, por muito tempo, ela foi basicamente uma divergência entre igrejas protestantes diferentes. É complicado. Entender Mormons, sabe o que esses caras... É uma complicação danada. Tô dando aqui alguns saltos. Mas você vê assim, apesar desse desenvolvimento, o que nós temos hoje é simplesmente algo que depende do quê? E aqui é a minha conclusão. Depende da indústria. Depende do dinheiro. Depende do capital. Depende de tudo aquilo que Marx odiava. Depende de banco. Não, como é que você vai ter ideologia trans sem ter banqueiro financiando? A gente fez um episódio não, a gente fez um vídeo curto aqui só sobre por que banqueiros financiam pautas LGBT. Você imagina quanto tempo esse negócio de pauta LGBT duraria sem ter banco por trás? Sem você ter banco fazendo fundo de investimento, fazendo propaganda o tempo todo, sabe? Sem ter a BlackRock ali por trás. Como é que chama aquela outra concorrente da BlackRock? Vanguard. Sem ter a Vanguard ali por trás o tempo todo. Sem ter ESG ali por trás. Sem ter outras narrativas. Meu, olha como esse tipo de narrativa é tenso. Aquecimento global é uma pauta woke, é uma pauta de ressentimento. Ó, você existe. Porra, cara, por que você existe? Além de existir, você ainda vai ter filho? Ah, não, meu filho. Vocês gastam o mundo. Vocês são pessoas que, sabe, prejudicam. O ar que vocês respiram prejudica o meio ambiente. Eu tanto não quero te ver vivo que eu tô aqui, sabe, defendendo. Oh, olha como eu sou bonzinho, né? Eu tô ganhando o Nobel da Paz aqui porque eu tô lutando contra o aquecimento global. Eu acho que a sua existência e seu carro e seus peidos vão afetar os níveis do mar e a humanidade inteira vai ser dizimada pela sua existência. É também uma pauta de ressentimento. Você acha que Marx estava preocupado com o aquecimento global? Você acha que o Lukács tinha a mínima preocupação com ecologia? Ecologia era uma pauta de direita. Aliás, um dos meus sonhos, quando eu terminar, assim, sabe? Eu vou falar assim, nossa, eu terminei minha vida, fiz minha produção aqui, não sei mais o quê. É que a direita retome essa pauta ecológica. Fala, meu, quem cuida do meio ambiente de fato somos nós, não vocês, suas antas. Vocês são controladores. O que vocês conservam? Vocês não conservam. O que vocês preservam? Nada. Vocês são tipo o lixo. Vocês transformam o mundo no lixo e querem falar em meio ambiente. Qual a capacidade, que moral que vocês têm pra falar isso? Aliás, é uma pauta do Roger Scruton. Algum dia eu vou dizer que eu discordo. Assim, eu gosto do livro Filosofia Verde dele como um todo, mas é que a base fundamental dele acho que tá meio confusa ali. Mas enfim, como que você teria cada um desses desenvolvimentos que depende de propaganda, que depende de meios de comunicação, que depende de dinheiro, sem ter os capitalistas ali por trás? Ou seja, você precisa do capital, você precisa de dinheiro sobrando, você precisa agora lidar justamente com o supérfluo, justamente com a mais-valia. Você depende da mais-valia hoje. Então, assim, o que aconteceu foi justamente uma privatização do Marx. Ele hoje é um sistema privado, Faria Limer, Wall Street, Bolsa de Nova York,
que depende justamente do supérfluo, ou seja, do prazer, do lazer, daquilo que está além das suas necessidades mais básicas. E isso, a sua necessidade, aliás, o que vai além da sua necessidade, aquilo que é supérfluo para você, adivinha, é o que faz a sua identidade. Sua identidade hoje não depende mais da sua necessidade. Ah, mas eu sou pobre, eu sou da periferia. Todas as marcas fundamentais da sua personalidade coletiva, da sua personalidade grupal que eu tô falando, elas são supérfluas. É o gosto musical, é sexualidade, sabe? Todas. É exatamente o contrário, né? Em matéria, pelo menos, de meios do que o Marx estava preconizando ali a vida inteira. Estão gravando? Terminando já. Uma coisa, tenho na carne moída e... Eu vou comer em casa. Fora já. É, Já tô fugindo. ó, eu tenho. Já deixei lá na mesa. Não, obrigado. Que eu vou almoçar com as meninas. Não, imagina. Tô ótimo aqui. Obrigadão. Precisa até a mesa. Obrigado, mas não precisa não. Tchau. É o lazer, então, que determina justamente quais são as novas identidades de hoje. Bom, gente, como nós não somos banqueiros, nós precisamos do seu Pix para continuar no ar, então vamos sempre lembrar para vocês, né? Ó, chave Pix, Flávio Morgan, MORGEN, @sensoincomum.org. Tem o QR Code aqui aparecendo no canto para você sempre nos fazer um Pix, nos deixar bem cafeinados, cheios de livros e cheios de tempos livres. O que a gente mais tem agora é tempo livre, né, Ian? Tempo livre, fica lá o dia inteiro coçando, assim, sabe? Com gente me abanando, por exemplo. Daqui a pouco o Ian vai pegar lá o abano lá e ficar me abanando também um pouco pra eu poder relaxar. Mas, bom, enfim, né? A gente vai proletariar um pouco, na verdade. Então, assim, nós dependemos do seu Pix, porque nós não temos a BlackRock, nem ninguém aqui nos financiando para as nossas pautas antiprogressistas, tá? Faça-nos um Pix, não deixa aqui, ó. Curta, comente, compartilhe, coloque no grupo de Zap. É o que vai fazer com que o Senso em Comum cresça, porque nós precisamos de inscritos, viu? Vocês estão vendo e não estão se inscrevendo na gente, nem seguindo a gente nas redes sociais, né? Curtir o Senso em todas as redes sociais lá e seguir a gente. Vocês estão devendo isso pra gente, é o que a gente tá pedindo. Logo, vamos voltar com todo o nosso projeto no ar, então nos encontramos na semana que vem. Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush, te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.